Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Espírito Santo, eu te convido a estar com cada um de nós durante toda essa preparação. E não só durante essa preparação, que você esteja sempre conosco, para que através, dessa experiência contigo, possamos sempre buscar as vontades de Deus em nossa vida. Que possamos verdadeiramente nos entregar a Ti, pois somente com essa entrega poderemos realmente alcançar a nossa santidade. Hoje, nosso terceiro dia de preparação à consagração a Jesus pelas mãos de Maria. E nesse terceiro dia vamos falar sobre a tríplice concupiscência. E para a gente falar sobre esse tema que Deus vai nos sugerindo durante essa preparação, a gente tem a leitura de Mateus, no capítulo 16, no versículo do 24 ao 27. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Que servirá um homem ganhar o mundo inteiro, se venha prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo suas obras. Que essas palavras possam frutificar em nossos corações, que elas caem no nosso coração como sementes que caem em terras férteis. Então, irmãos, filhos e filhas de Maria, quando a gente vai vendo aqui essa palavra, vem muito forte no meu coração esse pedido de decisão. Estamos aí, percorrendo um caminho para a consagração a Jesus, ou para a renovação dessa consagração a Jesus pelas mãos de Maria. E nesse dia, o que vem cá muito forte sobre esse momento de reflexão é se verdadeiramente queremos nos entregar a Jesus. Se verdadeiramente queremos viver uma vida com Jesus. Então, se esse desejo de consagração ele é verdadeiro, a gente precisa se abandonar em Deus. E para se abandonar, a gente precisa segui-lo. E para segui-lo, nós vamos precisar renunciar tudo aquilo que são nossos desejos. Porque a partir do momento que a gente se consagra a Jesus e que a gente faz isso pelas mãos de Maria, a gente está dizendo que a gente quer que tudo se faça na nossa vida segundo o desejo de Deus. Então a gente quer que aquilo que aconteceu com Maria aconteça conosco, Que a gente possa seguir verdadeiramente os desejos de Deus, mesmo que isso nos custe, mesmo que isso nos leve a ter que carregar a nossa cruz. E o Evangelho também nos traz que se a gente ficar buscando os desejos da nossa carne, a gente vai estar perdendo aquilo que é mais importante, Que é o para sempre. Que talvez pelo momentâneo a gente vai acabar perdendo todo esse céu, Toda essa vida eterna. E aqui durante a meditação que é colocada pra gente no material, ele vem lembrar que a gente, tem inclinações ao mal devido ao pecado original. E quais são essas inclinações, Essas inclinações são os nossos desejos de carne, a nossa busca pelos prazeres. Muitas vezes nosso corpo ele vai pedir essa busca, E esses prazeres eles podem estar em diversas coisas. Ele pode estar na preguiça, por exemplo, de eu querer somente aquilo que é fácil, Então é muito mais fácil eu chegar em casa e eu deitar para assistir às vezes um filme
por exemplo. E muitas vezes esse filme ele não pode estar atrelado às coisas ruins, não. Às vezes a gente vai assistir até coisas boas. Mas será que a gente já parou para conversar com Deus? Então, às vezes, aquele descansar vai trazer muito mais prazer naquele momento, até por falta dessa intimidade com Deus, do que parar para fazer aquela intimidade. Então, que nesse momento a gente possa, né, pedir ao Espírito Santo que vá nos mostrando tudo aquilo que às vezes até do lado bom vai nos tirando dessa presença de Deus. Vai deixando que a gente deixe de seguir a Deus, né? Então, que o Espírito Santo possa mostrar o que nós precisamos renunciar hoje. Às vezes vamos para uma rede social para ficar ali vendo coisas de Deus mesmo. Mas esquecemos do principal, que é viver com Ele, de ter uma intimidade com Ele. Aqui também, nesse prazer da carne, pode vir a gula, que é a busca de, eu preciso satisfazer a minha carne com aquilo que eu tenho desejo nesse momento. Então, muitas vezes, para ir quebrando esses prazeres, né, essa concupiscência da carne, é importante jejuarmos, por exemplo, né? Então, que a gente também peça ao Espírito Santo que esteja conosco e nos dê a graça de entender o que Deus quer para nós neste momento. Também temos a questão do prazer sexual. E isso, muitas vezes, não está atrelado ao nosso estado de vida, né? Muitas vezes, eu tenho só a questão da castidade quando eu estou solteiro, por exemplo. Mas não, a gente também tem quando a gente está em casal. Será que todos os momentos que a gente pensa nessa parte sexual é para a honra e glória de Deus? Ou a gente está querendo só satisfazer a nossa carne? Então que a gente possa pedir aí a Jesus, né, através do Espírito Santo, que vai nos mostrando o que Ele quer que nós entregamos hoje, né? A gente também tem a concupiscência dos olhos, que é essa cobiça, é cobiçar. E essa cobiça, ela pode ser várias coisas. Ela pode ser cobiçar o próximo, por exemplo, né? Ter o desejo pelo próximo. Às vezes, pessoas que estão em relacionamento. Então, que a gente possa pedir isso. A gente também pode estar querendo, né, bens materiais. E não há problema em querer bens materiais. Mas a gente precisa entender se esses bens materiais nos aproximam de Deus ou se Ele nos afasta, né? O porquê desejamos tanto esses bens materiais. Então, que a gente também possa pedir ao Espírito Santo que vai nos trazendo a luz sobre o que não é desejo de Deus para a nossa vida. E aqui também a questão da soberba. E o que é essa soberba? É quando a gente fica buscando por honra, por reconhecimento, né? Que a gente fica alimentando o nosso ego. Então, Jesus também vem nos pedindo aqui essa humildade, essa humilhação, né? Perante a vida. Então, que a gente realmente possa também pedir a luz, né? Pedir ao Espírito Santo que nos mostre o que precisamos nesse momento. Então, aqui é o material, né? Que a gente possa, como já dizia ali no Evangelho, negar as nossas próprias vontades para viver aquilo que Deus deseja para nós. E aí o material vem trazendo aqui pra gente que não vai ser fácil, que é uma luta constante, que é uma busca constante. E que uma maneira mais fácil da gente conseguir lutar contra isso é olhar para Nossa Senhora. É olhar e pedir para que ela nos ensine, porque ela foi exemplo disso. Ela foi a única pessoa humana que passou pela terra e não teve pecado. Então, que a gente possa pedir essa intercessão, né? Ela foi uma pessoa que teve coragem, mas apesar dessa coragem, ela também teve a alegria de viver esse caminho, né? E hoje, como providência divina, né? Hoje a primeira leitura, ela vem também trazer, também pra gente essa lembrança, né? Então eu queria trazer aqui essa leitura hoje, que é a carta de São Paulo aos Romanos. Hoje, na nossa liturgia, né, do dia da missa, na primeira leitura, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo do 12 ao 17, vai nos falar assim: Irmão, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se vivermos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis.
Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos, para recairdes no medo, mas receberdes um espírito de filho adotivos, no qual todos nós clamamos, Abba, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aí quando a gente vai olhando esse evangelho também é a lembrança de filhos amados. Por que a gente mendiga tanto? Por que a gente quer as coisas do mundo, né? Por que a gente quer as coisas da carne? Se Deus nos traz essa herança, que é tudo que vem dele. Então que a gente possa também pedir esse Espírito Santo, que a gente possa viver através desse Espírito Santo. Pois somente nessa vivência com o Espírito Santo vamos ter certeza e viver esse lugar que Deus nos coloca como filhos amados. E aqui para concluir, né, a gente lembre que por meio dessa consagração nós estamos nos entregando, né, os nossos corações e tudo que temos e somos a Deus pelas mãos de Maria. Então que a gente possa colocar, né, sobre a proteção de Maria e unirmos-se a ela mais, e através disso vamos unir-se mais ainda a Jesus, nosso Salvador. E aí aqui vem algumas reflexões que são: quais são as áreas da minha vida que eu percebo o apego aos prazeres, à riqueza ou ao orgulho? Então que a gente possa ir pedindo, né, ao Espírito Santo, que nesse dia Ele vá trazendo. E aí a gente possa ir anotando o que Deus vai trazendo e o que Ele nos pede para sair, né, desses apegos. Então aqui como que podemos seguir o exemplo de Nossa Senhora em buscar o desapego e a humildade? Então que a gente também peça. O que Nossa Senhora nos mostra? Como que ela viveu esse desapego? Como ela viveu essa humildade? E como nós podemos viver? Que sacrifícios e renúncias podemos oferecer a Deus hoje para crescer na santidade? E aí fechando, oração do dia. Santíssima Virgem Maria, querida Mãe e Senhora, envergonhamos da nossa condição miserável. Rogai a Jesus pelo perdão dos nossos pecados, pois o detestamos de todo o coração. Revesti-nos da vossa Imaculada Conceição e dai-nos o vosso coração, para nos desapegarmos dos bens dessa terra e transformar-nos em vossos fiéis escravos de amor. Amém. E aqui concluindo esse momento, vamos para as nossas orações. Veni Creator Spiritus, vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e encheis os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamados o intercessor de Deus, excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois o poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Glorifiquemos ao Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus, por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra.
Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e que gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria Estela, ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem namorada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dai-nos a paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cego alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ó atenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aqueles que nascendo por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dai-nos pureza e brandura. Dai-nos uma vida pura. Põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. Ó Deus Pai, veremos a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Estivemos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria.